Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre mercado de boi gordo nesse mês de outubro recém-começado. Vamos entender como é que a gente chega nesta quarta-feira, dia 2 de outubro. E quem está aqui para bater um papo com a gente sobre como que estão os preços, quais são as tendências para os próximos dias e como que a gente vê a dinâmica desse mercado acontecendo é o Douglas Coelho, que é sócio da Radar Investimentos. Seja muito bem-vindo, Douglas. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos os amigos Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso, Douglas. E para quem está nos acompanhando aqui e está participando do chat, se for mandar pergunta, não esquece de mandar de qual cidade, qual estado você está falando para a gente ter aqui um direcionamento mais assertivo para passar essa pergunta para o Douglas, tá certo? Douglas, eu queria saber de você que momento é esse do mercado do boi gordo que a gente está vendo, parece que um momento um pouco mais eufórico, de mais empolgação por parte do pecuarista? Oi, Letícia, exatamente. A gente vive num momento agora, né, num momento de euforia, um grande momento de euforia no mercado como um todo, né? A gente está vendo preços em alta, né? Menos de 30 dias o mercado subiu quase R$40. Quando a gente olha para a B3 aí nos últimos 2, 3 dias o mercado subiu aí R$15 também. Então um momento de euforia agora. É até difícil trabalhar com uma referência justa, né? Geralmente a gente fala de referências justas aqui com você, com o Alexander, mas o ponto é que os preços de balcão em São Paulo estão aí entre 270 e 275 e o pecuarista tem sempre pedido mais, vendo esses preços em ascensão nos últimos dias, né? Acho que a estratégia do pecuarista nesse momento tem sido represar esses animais que estão no coxo, já que ele tem uma dieta barata. A gente está vendo aí mais de 20 dias, né, 25 dias de animais represados e vendendo a conta-gotas, vendendo apenas uma parcela, tentando apurar preços maiores nesses animais. No momento agora em que os animais de confinamento tendem a sair com maior volume, né? Quando a gente olha historicamente entre outubro, novembro e dezembro, geralmente os animais de coxo entre outubro e novembro têm alguma maior disponibilidade quando a gente compara com agosto e setembro. E Douglas, qual que é a influência da questão da estiagem extrema que a gente está vendo nesse momento em relação aos animais de pasto, né? Aos poucos animais de pasto que a gente teria nesse momento? O que a gente está vendo nesse sentido, alterando a dinâmica de mercado ou não alterando, talvez? Uma ótima pergunta e pode ter sido um dos principais gatilhos para esse movimento de alta quando a gente olha aí para agosto e setembro. A gente está na entre-safra agora, já era sabido que menos animais de pasto poderiam vir ao mercado a partir de julho, junho, agosto, né? Quando os animais de safra já começam a ficar um pouco mais ralos no mercado, só que essa estiagem acabou raliando mais ainda, né? Então a gente tem uma oferta de pasto no momento quase que inexistente, enquanto os animais de coxo compõem as escalas, né? Então esse é um momento bem crítico quando a gente olha para esse ponto. É uma seca severa que deu um start, né, principalmente nessa entre-safra, e tem mostrado uma presença bem forte, não só no mercado de boi gordo, né, mas no mercado de milho, de soja, com atraso de plantio, enfim, um ponto de atenção. E Douglas, qual o peso das exportações também nesse sentido, né, da gente ver esses preços subindo? Isso tem alguma influência? Porque a gente vê as exportações de carne bovina também rodando muito bem até o momento, e principalmente quando a gente faz esse recorte do mês de setembro, né, daqui a pouquinho a gente vai ter já o fechamento divulgado pela SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior. A gente teve um bom rendimento, né, um bom escoamento, perdão, nesse mês de setembro, assim como a gente viu nos meses anteriores, e eu queria que você pontuasse isso para a nossa audiência, por gentileza. Sem dúvida, setembro deve ser coroado com um bom desempenho das exportações. Aliás, 2024 como um todo teve exportações acima da média, quase que recorde atrás de recorde, quando a gente vê em relação ao volume comparado com os anos anteriores. E se a gente comparar o gráfico das exportações com o gráfico dos abates, né, é praticamente o mesmo gráfico, quase a mesma linha. Então, sem dúvida, as exportações têm puxado, têm colaborado para deixar esse mercado mais firme.
E Douglas, juntando todas essas informações nessa colcha de retalhos, a gente está com o mercado externo com uma demanda boa, né, com uma rotatividade, com uns embarques muito positivos. A gente tem esses preços escalando aqui com o pecuarista, aparentemente até o momento, com a bola na mão. O que o pecuarista tem que olhar nesse momento? O que é mais urgente o pecuarista olhar agora? Ele precisa tomar alguma precaução? Daqui a pouco esse jogo pode virar e o frigorífico ficar com a bola na mão? Qual que é a dinâmica que a gente pode ver daqui a alguns dias? Bom, o frigorífico é o que dá preço, né? É a vontade dele comprar ou não que dá essa bola do jogo, vamos colocar assim. É fato que essa seca deixou esse mercado bem mais enxuto do que o esperado nesse momento. O pecuarista tem rodado bem nos últimos dias com essa estratégia de vender apenas lotes pequenos com o frigorífico aí pagando mais por essa arroba, né? O ponto dessa estratégia que tem que ser avaliada para cada pecuarista é a situação de caixa dele, essa necessidade ou não de receber o financeiro agora, uma vez que ele está com uma dieta relativamente barata também, e se mais pecuaristas fizerem isso, o ponto é que pode haver alguma concentração em algum momento em que o preço der uma estabilizada, né? Como a gente comentou, tipicamente outubro possui mais oferta de confinamento, né, quando a gente compara com agosto e setembro. Provavelmente os grandes frigoríficos já têm essa oferta bem mapeada, já tem parcerias, termos, né, acordo com pecuaristas-chave, mas vale a pena cada pecuarista fazer essa sua gestão de caixa nesse momento, mas aproveitar sem dúvida um momento de euforia, né? Quando a gente olha para a B3, a gente via que antes, né, o mercado físico tinha ágil em relação aos preços, né? Ou pelo menos uma variação pequena. Só que a euforia foi muito grande nos últimos dias. Então, praticamente todos os vencimentos aí, outubro, novembro, dezembro, janeiro, está com ágil em relação ao mercado físico, está com uma vantagem grande de preço em relação ao mercado físico. Então, vale a pena para o pecuarista que já colocou esses animais no coxo ou que está sem proteção, olhar para as ferramentas de proteção de preço. Nesse momento de euforia, né, como a gente costuma comentar, olhar para o seguro de preço mínimo, olhar para as ferramentas da B3 é como consertar um telhado, né? No dia de chuva, o dia que os preços estão caindo, né, é um péssimo momento para você consertar o telhado. E no momento de euforia, o dia que o sol tá aberto, o dia está ensolarado, como agora, que os preços estão altos, é aí que é um bom momento para consertar o telhado. Então vale a pena, para quem tiver com um pouquinho do telhado descoberto aí, fazer a lição de casa. E um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, você comentava justamente isso, da questão do RED, que ele pode ajudar então a proteger não só a questão de uma boa parcela da margem dos lucros desse ano com a operação, com a criação de gado, né, mas também com os custos de produção, Douglas? Sim, exatamente, né? Então, são variáveis que pesam na precificação do seguro de preço mínimo, né? Que são tempo, volatilidade e o preço do mercado futuro. Só que nos últimos dias, como o mercado futuro subiu bem, subiu tanto, o tempo já não é uma questão tão relevante. Então, a gente tem visto mais pecuaristas vindo proteger não só outubro e novembro, mas também dezembro e janeiro, né? Então, com essa puxada do mercado futuro, vale a pena para o pecuarista olhar para a sua produção, né, e proteger não só o custo de produção, mas também boa parte aí da margem dele pagando um valor relativamente barato. As ferramentas estão aí para serem usadas e basta ter uma internet, um telefone, um assessor de confiança ali para conseguir ficar mais protegido do que menos protegido. Certo. Douglas, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente, meu caro. Eu que agradeço. Contem com todo o time da Radar Investimentos. Um forte abraço. Tá, então estivemos com o Douglas Coelho, que é sócio da Radar Investimentos, nos trazendo, portanto, as informações do mercado do boi gordo nesta quarta-feira, dia 2 de outubro, mercado em euforia, ou seja, os preços ali subindo. Então, a gente viu ali no intervalo de cerca de um mês, aumentando em torno de 30, 40 reais o valor da arroba do boi gordo. Isso porque a gente tem uma combinação de uma estiagem que atrapalhou ali a saída do pasto de alguma oferta de gado que se tinha a pasto, e aí os pecuaristas com os animais em confinamento começaram ali a reter um pouco mais esses animais, custo de produção um pouco mais baixo, favorecendo com que isso acontecesse. Então,
por enquanto pecuaristas com a bola na mão e aí esses preços aumentando. Ou seja, nesse momento, segundo o Douglas, mercado em euforia, é uma boa oportunidade para o pecuarista utilizar das ferramentas de proteção para garantir ali as suas margens de lucro e garantir também os seus custos de produção. E quando a gente fala em preço, o Douglas ele conta inclusive que é um pouco até complicado a gente falar nessa questão de preços justamente por esta euforia, porque o frigorífico oferta um valor, o pecuarista fala que não, que quer outro valor e fica aquele impasse. E por falar em preços, eu vou pedir para o Renan, por gentileza, colocar os preços para a gente na tela. Então vamos lá, os preços da B3, a Bolsa Brasileira. A gente tem aqui, ó, a tela toda aqui com as cotações subindo. A gente vê o contrato outubro de 2024 com alta de 2,51%, com a arroba do boi valendo R$ 286 redondinho. O novembro de 2024 tem alta de 1,60%, com a arroba cotada em R$ 289,50. E o contrato dezembro sobe nesse momento 1,82%, com a arroba do boi cotada em R$ 291,20. E quando a gente olha para a referência CPEA para o estado de São Paulo, para a arroba do boi gordo, esse referencial tem alta de 0,73%, valendo R$ 276,35. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você, notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.